pessoal, sejam muito bem-vindos. Esse é mais um episódio do podcast do Histórias que Viajam. O Histórias que Viajam é um laboratório de desenvolvimento de roteiros com foco em coprodução internacional. A gente trabalha com longas-metragens de ficção e a gente colabora com autores todos os anos para que eles desenvolvam seus projetos pensando numa coprodução internacional. O Histórias que Viajam tem apoio da SP Cine, do Festival Ventana Sur e também da GEDAR. E eu sou o Matheus, coordenador desse programa, junto com a Roberta Miller, que também é a coordenadora e a criadora dessa história toda. Tudo bem, Roberta? Oi, Matheus. E hoje nós temos aí uma dupla tranquila e infalível como Bruce Lee. Olha lá, quem será? Hoje tá chique aqui os nossos convidados. Então a gente trouxe um dos projetos selecionados. Ele tem essa temática aí do Bruce Lee, que vocês vão entender um pouco melhor agora. Mas antes eu queria apresentar as pessoas que estão envolvidas nesse projeto. A gente tem o Pedro Jorge, que é o criador da história, ele é diretor e roteirista, já dirigiu séries para o Globo, NetGeo, dentre outros, e ele já teve projetos de longa-metragens de ficção, como o Diamante, A Bailarina e O Último Dragão Chinês, que foram selecionados aí para diversos laboratórios. Aqui no Histórias que Viajam, a gente está falando do Último Dragão Chinês. E junto com ele tem a Keka Reis, que é escritora, roteirista e dramaturga. A Keka começou a carreira dela na MTV nos anos 90, onde escreveu e produziu e dirigiu programas de televisão de diferentes tipos e formatos. Ela é freelancer, roteirista freelancer desde 2006 e já foi chefe de salas de roteiro, já fez um pouco de tudo e ela nada de braçada nesse universo das histórias infantis, infanto-juvenis. Então, boas-vindas a vocês dois, obrigado pela presença. Oi, Matheus, oi, Roberta, muito feliz de estar aqui e muito feliz de ter participado do Histórias que Viajam, ao lado do Pedro, nesse filme que é uma lindeza, assim, de projeto, que fala sobre paternidade, luto, um monte de coisas. Vou deixar o Pedrão apresentar melhor a história, depois eu complemento. Oi, gente, obrigado aí pela apresentação, Matheus, Roberta. Fico muito honrado, junto com a Keka, de estar aqui, que é uma pessoa que, além de eu admirar muito e achar uma potência e um acontecimento dentro desse universo audiovisual, ela criou tantos universos incríveis, eu não conseguiria imaginar minha vida sem ela, principalmente nesse filme, que é O Último Dragão Chinês. Bom, O Último Dragão Chinês, ele narra a trajetória da Raíssa, que é uma garota sonhadora, que tem uma relação muito forte com o pai, que é o Heitor, e ele acaba influenciando a vida dela muito em torno de uma paixão que ele tem pelo mestre do Kung Fu, mestre das artes marciais, que é o Bruce Lee. E a partir disso, ela consegue dar asas à imaginação dela diante de uma série de questões que ela vive no dia a dia, com muita violência por conta dos colegas de turma, por conta de não se sentir uma garota que se encaixa num mundo que a gente tem, né, muito presente, de biotipos, ou seja lá como a gente pode colocar isso. E ela tem uma mãe que está o tempo inteiro correndo para cima e para baixo, mas um dia essa mãe leva a Raíssa a um restaurante e ela se depara com um cozinheiro, um homem muito velho, que é a cara do mestre do Kung Fu e que prepara guiosas com um dos golpes mais famosos do Bruce Lee, que é o soco de 1 polegada. E ela tem certeza que o Bruce Lee não morreu, ele veio para o Brasil, abriu um restaurante. E essa imaginação dela é tão potente que realmente isso ocorre. Bruce Lee, para ela, não morreu, ele veio para o Brasil e ensina ela a fazer bolinhos e guiosas. Mas, acima de tudo, eu não quero entregar muito, mas essa relação dela com Jun Fan, que é esse cozinheiro chinês, traz nela a força para enfrentar uma das grandes dores que ela sente na vida, que é, enfim, a morte do pai dela. Então, que é lidar com o luto, né? Então, nesse projeto, lá no início, antes, inclusive, da Keka vir contribuir, dividir esse processo junto comigo,
eu queria muito falar de duas coisas, que era o bullying, né, essa situação terrível que ela é constante na nossa sociedade, e principalmente o luto, mas tudo isso focado para crianças e adolescentes, parece temas um pouco tabus de se colocar, no audiovisual, principalmente, eu sinto que a gente vê pouco isso. Então é isso. Queca, por favor, complemente algo. Bom, muitas coisas para falar desse filme, né? Acho que o Pedro já, enfim, já deve ter encantado vocês com essa história, mas eu acho que o que brilhou meus olhos, assim, quando eu li o argumento a primeira vez que o Pedro me mandou, primeiro tem uma coisa muito engenhosa, né? O Pedro disse que o filme fala de luto, mas fala de um jeito muito bonito, porque a Rai tem essa... Rai, eu já sou tão íntima da personagem que eu chamo ela de Rai. A Raíssa tem essa imaginação fértil, uma herança do pai, porque ele era um cara que brincava muito, para além de fazer com que ela se apaixonasse pelo Bruce Lee, esse jeitão meio imaginativo, loucão, não sei o quê, a gente entendeu que ela herdou dele. E aí, eu tenho a sensação de que hoje em dia as crianças e os adolescentes, eles estão muito impedidos de sonhar. Essa geração, especialmente a geração Z, pelo menos nos meus estudos, assim, é uma geração muito com o pé no chão, que entende o poder do capitalismo nas costas, que sabe que vem pandemia por aí, que já enfrentou uma pandemia. É uma geração muito pragmática, com o pé no chão. E eu acho isso muito triste, eu acho muito maravilhoso a gente fazer filmes e falar de sonhos e de imaginação com criança, e o Dragão faz isso muito bem. Mas o que o Pedro não contou é a maneira como isso está colocada no filme, de um jeito muito engenhoso, porque a gente vê o filme inteiro a importância desse pai para ela, né, para além dela ter herdado, e a gente descobre só no final que o pai está morto. Então isso é muito emocionante, assim, para além de engenhoso. Uma outra coisa que também eu me apaixonei, sigo me apaixonando por essa história, é que a paternidade, o tema da paternidade é um assunto muito importante para o Pedro, não só porque ele é pai agora, mas já era, ele vem investigando isso nos filmes, né, ele fez um outro filme, a Navalha do Avô, né, Pedrão, que falava sobre paternidade, e eu acho que a gente está num momento muito interessante de falar de maternidade e da mulher, mais do que interessante, necessário, assim, isso para mim é muito importante, né? Nas minhas obras pessoais, eu quase em todas eu falo sobre relação mãe e filha, sobre relação mãe e filha, mas acho que a gente fala pouco sobre essa paternidade, especialmente sobre essa paternidade possível hoje em dia, né? No mundo que está tomando consciência, né, da importância de se criarem as crianças juntas e tal. Então, tem isso também, né? Eu me apaixonei pelo filme um pouco por causa dessa leitura que o Pedro, que é um cara que pensa muito sobre esse assunto, deu para a paternidade, desculpa, gaguejei, para a paternidade. E eu também é um assunto que muito me interessa, porque eu perdi meu pai muito cedo, depois meu padrasto. Então é isso. O Último Dragão é um tesouro, assim. Eu sou como é que eu vou dizer, suspeita, que eu sou apaixonada por esse projeto. E vocês falaram de luto, e o Pedro falou da Raíssa, né, dela superar dificuldades e tal. Para mim, O Último Dragão Chinês é um filme que desperta fome de vida e fome de gyoza de chocolate. Tem um plot twist aí com Gyoza, né, na história. Mas, cara, é muito interessante o filme de vocês. Eu até falei numa das consultorias isso, que esse filme, quando eu li o argumento também, ele me pegou de uma maneira, assim, por causa dessa questão do bullying, né? E aí eu me vi muito ali na personagem também, né? Então eu acho que, de certo modo, assim, muitas pessoas vão se identificar com isso, né? Eu acho que é um filme que tem um potencial muito, muito grande. E da maneira como vocês fazem, assim, no argumento, né? Eu acho que isso que a Keka estava comentando, você falar de assuntos que são tabus, assuntos delicados, para falar com um público jovem de uma maneira que não seja agressiva, assim, né? Que não seja tão pesada, isso realmente não é uma coisa simples de se fazer. E eu acho que vocês conseguiram fazer isso nesse projeto. Agora eu queria perguntar uma coisa pra vocês, que é a seguinte, porque vocês dois são uma ganguezinha, né? Um já dirigiu coisa do outro e tal.
Então eu queria saber, assim, se eu não me engano, o Pedro dirigiu a série baseada nos livros da Queca, né? Os livros da série O Dia em que Minha Vida Mudou. Então eu queria perguntar para vocês como que é essa questão, como que é, a princípio, uma criação em dupla e vocês trabalhando com potenciais de vocês diferentes, assim, né? Um olhar de direção forte e a Queca com um olhar, assim, dessa questão de roteiro também forte. Queria saber como é que é essa relação entre vocês dois na hora de criar e trabalhar junto. Eu falei, Matheus, eu falei no começo que era uma dupla tranquila e infalível como Bruce Lee. Aí você está falando agora que são uma ganguezinha. Conta aí pra gente. Aliás, eu amei a apresentação, tranquila e infalível como Bruce Lee. Amei, Roberto. Não, Tá me devendo uma jaqueta amarela. Não, a Queca, ela tem uma coisa que me encanta na forma como ela escreve, porque é muito visual. É muito raro a gente ter. É raro o que eu digo, não é que não exista isso de forma constante, mas ela é uma pessoa que tem um aspecto visual muito forte na escrita. Então, ela já dirigiu, né? A Keka já dirigiu bastante programas da MTV e tudo mais, e ela também já teve uma experiência que eu acho fundamental para quem quer escrever, quem quer dirigir, que é a montagem. Então, a Keka também, ela ficava ali do lado dos montadores na MTV, né? Nas montadoras e montadores, e isso traz um frescor de ritmo na escrita dela muito forte. Então, a gente já consegue identificar muita coisa da forma como ela escreve, trazendo o aspecto do ritmo e também um pouco da linguagem. Quando a gente foi fazer o Dia em que Minha Vida Mudou, eu lembro que ela vinha com essa coisa de querer ressuscitar coisas que ela tinha também realizado na MTV, de pensar de uma forma mais lírica e, ao mesmo tempo, que fugisse do real. Isso já vinha no texto dos diálogos, que não eram diálogos totalmente naturalistas, era uma mãe que chamava Trombeta, por exemplo, e que tinha uma forma de se colocar mais barroca, assim, uma coisa quase você pensar o Almodóvar para crianças em um personagem, aí a outra é uma garota que tem essa imaginação completamente muito louca, tipo o Fantástico Mundo de Bob, assim, pensando no quanto aquilo sai, né, que deixa de ficar no chão e passa a ter asas, assim. E eu lembro que, para também traduzir isso, eu falei que a gente precisa trazer um certo virtuosismo na linguagem também, em termos de como a gente filma isso. E teve uma situação logo no início, que é curiosa, que a Keka estava com muito receio, porque era um projeto pequeno em termos orçamentários, né? Com medo da gente não dar conta de filmar com travelings, crash zooms, enfim, com essa linguagem que também vem do universo de como o Bruce Lee pensou como se filma Kung Fu. Ele é um cara que criou a linguagem de como se filma lutas, né? Antes dele não tinha essa potencialidade. E você estudando ele, lendo as biografias e tudo mais, ele foi um cara que falou, não é assim que se filma luta, é assim. E começou a mostrar para os diretores de Hong Kong, até que ele dirigiu um filme e atuou, e aquilo todo mundo falou, cara, isso é muito novo. Então, eu também trouxe, o Bruce Lee já vem antes, assim, do Último Dragão Chinês, na minha relação com a Keka, que assim, vamos usar o Bruce Lee, essa coisa do Bruce Lee, de crash zoom, disso, de aquilo, e ela super comprou, assim. O que eu acho que também nessa criação conjunta, a gente não pode esquecer de um elemento que é a Thaís Medeiros, que também é uma diretora fascinante e atriz, né, mas que hoje ela está muito focada na direção, que também já tinha experimentado com a Keka essa linguagem no teatro, que ela e a Keka são meio almas gêmeas, assim, elas também fogem do real no dia a dia, sabe? Elas falam rápido, de repente elas mudam de assunto, e aí de repente. E aí, e aí quando você termina, você fala, entendi agora, e tem uma performance para explicar uma coisa. Então, isso tudo já vem de muito antes, assim. E na hora da criação, uma coisa que eu e a Thaís fizemos no dia foi trazer a Keka para perto. E isso também é uma coisa que a gente não vê com certa frequência, né? O roteirista participar também de um processo de pré-produção, de ir no set de filmagem
e talvez opinar sobre algo e também acompanhar a montagem, a parte de finalização com efeitos e tal. Então, eu acho que a gente encontrou uma coisa de gangue, como você colocou, mas principalmente dessa experiência que ela e a Thaís também tiveram no teatro. Porque o audiovisual, ele setoriza muito, né? O teatro não, o teatro cria uma grande família, assim, que tudo bem, tem ali a maestria da direção, no sentido de agora toca o oboé, agora toca os violinos, para trazer uma certa organicidade e organização do processo, mas o teatro ele incorpora ideias muito, não fica uma coisa da direção intocável, sabe? E a gente quis trazer isso também no processo da série. E aí, quando eu pensei no Último Dragão Chinês, eu precisava muito atualizar o projeto para trazer, porque a Keka tinha lido o projeto e falado, ainda me soa como uma infância da infância que nós tivemos, e ela conseguiu traduzir a minha dificuldade de atualizar o projeto. E, ao mesmo tempo, ela também pôde olhar para alguns personagens que eu não estava conseguindo olhar, que eram alguns personagens secundários que fortaleciam ainda mais o protagonismo do Junfan, do pai e da Raíssa. Então, eu não sei se responde a pergunta, mas eu não me imagino, se eu pudesse, eu com certeza gostaria de dirigir tudo que a Keka escrevesse, e tudo que eu escrever, eu gostaria de ter a Keka junto escrevendo comigo, e não só escrevendo, mas acompanhando todo o processo, porque é muito rico o que sempre chegou para mim e para a Thaís, no caso, né, que Thaís também é co-diretora do Último Dragão Chinês, mas sempre o que chegou para a gente era muito... além de ser fácil no sentido não pequeno de traduzir, mas fácil porque aquilo já era tão visual que a gente conseguia incorporar elementos ainda na narrativa, sem perder a essência. Não tinha uma coisa de aqui a direção vai brilhar, olha como eu sei dirigir. Não é isso. Era muito de isso aqui já é tão magnânimo que não perdia a identidade daquilo que ela tinha pensado desde o início. Acho que é um pouco isso, assim. Não sei se ajuda a traduzir um pouco o meu ponto de vista em relação a essa parceria. Não, acho que ajuda. Deixa eu só adicionar uma coisa para a Keka também dar a resposta dela. Que eu queria que vocês também comentassem um pouco do processo no Histórias que Viajam. Exatamente, isso que eu ia falar, aproveitar esse gancho aí para falar do processo. Boa. Bom, eu fiquei assim, eu concordo com absolutamente tudo que o Pedro falou, no sentido, a gente é uma gangue mesmo, e ainda bem, assim, acho que eu andei muitos quilômetros já nessa estrada do audiovisual, e muitos quilômetros sozinha, e é muito, e assim, a gente experienciando, não sei nem se existe essa palavra, a gente vivenciando a dureza que é esse mercado que não é mercado, tanto de TV quanto de cinema, né? Sobe ladeira, desce ladeira, a gente ter gente do lado que a gente acredita, eu acho que a gente engatilhou muito forte, eu e o Pedro, a Thaís, no desafio sempre, assim, porque os dois são diretores, e a Thaís de teatro, e o Pedro também é um puta de um montador, sempre foi, assim, hoje em dia ele dirige muito mais, mas a gente engatilhou numa coisa de, tipo, sabemos que o desafio é gigante, que a ladeira é lá no alto, só que acho que juntos, que é essa coisa que o Pedro falou do teatro, a coisa fica mais suave, assim, sabe? Se existir respeito, se existir... Então, a gente é uma gangue, sim, também pretendo continuar sendo uma gangue, escrevendo ao lado dele, escrevendo coisa para ele dirigir, para ele e a Thaís dirigirem. Agora, falando do Histórias que Viajam, assim, eu fiquei encantada, porque eu acho que esse filme é um processo, escrever uma coisa muito solitária, a gente estava escrevendo em dois, uma história que já estava um pouco, né, o Pedro já tinha estruturado, já tinha essa coisa genial de descobrir que o pai morreu só no final e tal, mas ainda assim, em dois, a gente sabendo que é um negócio que depois vai para uma equipe inteira, e ainda bem que existe essa possibilidade de ir para a tela também, é solitário. Então, o olhar dos consultores, e consultores com olhares muito distintos, assim, mas que somaram pra caramba no filme, assim, eu vejo como a gente cresceu em tão pouco tempo com as consultorias e depois com a consultoria de pitching, e a viagem, para mim, foi uma coisa muito incrível, essa experiência, porque traz também para o cinema essa coisa que
que é tão antiga e ao mesmo tempo tão difícil, né? De trabalho em grupo e trabalho em harmonia. Então tem uma, a gente foi lá cada um para apresentar o seu próprio filme, eu defendendo o filme do Pedro, Pedro não pôde ir. E aí teve aquele momento de todos nós ensaiarmos juntos o pitching, que era um momento de tensão para todos, no quarto do hotel, e um emocionado com o outro, e um falando, não, vai, ó, fala mais assim, fala mais assado. Isso é muito, 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 muito bonito e importante. Assim como assistir ali pitchings de outros roteiristas, diretores, outros produtores de outros países, foi uma experiência muitíssimo rica, então eu recomendo todo mundo que tem um projeto aí em desenvolvimento, começo de desenvolvimento, esteja querendo abrir um pouco, melhorar um pouco esse projeto, olhar para as produções dos países vizinhos, trocar um pouco, eu acho que é uma oportunidade riquíssima, assim. Eu queria, inclusive, complementar essa questão do Histórias que Viajam, porque foi o terceiro laboratório que a gente participou com o projeto, né? A gente tinha participado do BR Lab e tinha participado do Sesc Argumenta. No BR Lab, a gente tinha uma outra... Era uma proposta também muito focada na produção, assim, no produtor, na figura do produtor como uma figura criativa, que foi muito interessante para potencializar muito o Everton, que é o produtor do filme, né? No Sesc Argumenta, fiquei trabalhando muito em cima do argumento, mas pensando no aspecto estrutural. O que o Histórias que Viajam trouxe para a gente, além de ser o primeiro laboratório que a gente estava já como uma dupla, o que foi muito potente foi no sentido de, realmente, o que me deixou muito embasbacado foi que os consultores, eles entenderam muito bem os pontos fracos do filme. Isso foi muito chocante, assim. Tanto o Martim quanto o Santi, que eu acho que foram os que mais participaram ali, pelo menos da maioria dos encontros, acho que todos os encontros eles estavam. Eles conseguiram entender e pontuar os pontos fracos a cada nova escrita, porque a gente entregou um argumento e aí depois a gente teve que ir trabalhando nos novos argumentos, né? E isso, para mim, normalmente, é comum a gente ver isso, né? Porque pode pegar no ego, de como é que a gente vai mudar um processo que você, às vezes, também já está um pouco cansado de estar mudando e quer partir para o processo seguinte, que é o roteiro, né? A escaleta e o roteiro. Então, eles ficavam batendo na tecla e a distância também que a gente teve entre uma entrega e outra, que, por exemplo, teve uma tarde que eu e a Queca, a gente tirou o dia para ficar debatendo o que tinha sido dito anteriormente, e a gente foi minuciosamente olhando cada aspecto do que tinha sido dito, porque eu tinha anotado tudo, assim. Então, isso que o Histórias que Viajam teve, e que foi um processo bastante longo, se pensar em tempo, né? A gente ficou alguns meses trabalhando, foi incrível. E acho que eu entendo a dificuldade disso em termos orçamentários, para mobilizar as pessoas e manter as pessoas também, né, ali trabalhando, mas eu acho que esse é o sentido profundo de um laboratório, no sentido de você ver um arco da trajetória do projeto mudar completamente, em chegar num lugar que você para e fala, cara, agora está muito quente e eu estou louco para escrever. Acho que isso aconteceu nesse processo com esse Ah, que lado. lindeza. Ah, é muito bom ouvir isso de você, sobretudo sobre o tempo que a gente leva, né, trabalhando junto. Porque a gente acredita que é assim mesmo o processo, né? Tem que ser assim. Não é uma coisa de uma semana, 10 dias. É um processo que vai e volta, e a gente tenta fazer da forma assim, mais acolhedora, mais é, cuidadosa, né? Da escuta e dessa troca, do processo mesmo, né? A gente acha que o processo criativo ele merece esse lugar, o desenvolvimento da história, né? Ele é muito importante. Então, é muito, muito bom, muito emocionante ouvir. É muito legal mesmo ter esse feedback de vocês e saber que a gente está contribuindo de alguma maneira aí para as histórias, né? Esse é o objetivo do Histórias que Viajam e quando a gente recebe esse feedback a gente fica muito feliz. E eu queria, a gente já está arrumando aqui pro fim, estamos chegando no fim do nosso tempo,
mas eu queria falar um pouco dessa questão dos festivais que a Keka comentou e da viagem. Nesse caso, como a Keka comentou também, o Pedro estava trabalhando numa gravação, né, dirigindo uma série, e não pôde fazer a viagem lá para o Ventana, e a Keka foi representando o projeto. Então, eu queria saber um pouco, de repente, mais da Keka, sobre essa questão da viagem, como foi essa experiência de estar lá, de ir num festival internacional, de encontrar autores do mundo inteiro, de conhecer outros autores brasileiros novos que estavam junto, e saber dos dois qual que é a importância disso, de ir nesses eventos, de estar um pouco conectado com o mercado. Como eu disse, a experiência foi muito maravilhosa. Eu fiquei, de verdade verdadeira, deslumbrada em muitos momentos, assim, porque é isso, né? Tem essa coisa do país, do Brasil falar português e a gente se sentir meio isolado, o que é uma bobagem, né? E aí a gente vai para o Uruguai, aqui do lado, com pessoas que trabalham, enfim, fiquei muito fã dos outros roteiristas, diretores, produtores que estavam com filmes lá, e fiquei muito impressionada, muito bem impressionada com as histórias deles. Então, só isso já é uma riqueza gigantesca, mas aí viajarmos todos juntos, expandir isso e a gente trocar com pessoas do mundo todo. Eu falei, enfim, da América do Sul, falei dos nossos irmãos e tal, mas lá tinha gente de todos os lugares, né? E aí você ouvir essas histórias e poder fazer essas trocas é de um aprendizado gigantesco, assim, né? Porque aí eu estou falando um pouco do ponto de vista de roteirista. O roteirista fica muito isolado ali, né? No comecinho, no desenvolvimento. A gente vive basicamente no mundo das ideias em algum momento, o que é muito interessante, né? O que é muito acho que tem que ser assim, mas hoje em dia também a gente não pode. Eu sou uma roteirista assim um pouco antiquada em alguns sentidos, acho que por causa da minha idade, e há bastante tempo eu percebi que eu tinha que transformar um pouco esse meu aspecto de antiquário. Estou falando sem preconceito nenhum, tá? Estou falando só porque eu enfim, já estou aí nesse mercado há um tempão, mas transformar, entender as mudanças do mercado e me adaptar a elas, num sentido de tirar dessas mudanças o que existe de melhor, né? E aí o Ventana serve muito como isso, né? Porque é um mercado, além de tudo, que as pessoas vão lá para vender seus filmes também, mostrar seus filmes, tentar fazer uma coprodução. Então, esse deslumbramento que eu disse que eu senti também parte dessa percepção que eu tive de que, nossa, olha como esse mercado audiovisual, é importante que o roteirista não existe mais como existia, acho que quando eu comecei a trabalhar, aquela percepção de que o roteirista é uma ilha e fica só no mundo das ideias, como eu disse no começo, e não entende de mercado, de business, das outras partes, como é que faz. Só que eu sou desse tempo, né? Então, poder com essa percepção que eu tenho de que, não, peraí, eu preciso dar uma atualizada aqui, preciso saber como fazer um pitching. Poxa, vocês deram um curso de pitching no Ventana. A consultoria incluiu um curso de pitching. Isso é muito, para mim, né, essa roteirista mais velha, isso é muito importante. Eu nunca tinha tido um curso de pitching. E a viagem, então, para mim, serviu como uma grande descoberta, assim, sabe, do que primeiro, criativamente, no sentido, o que as pessoas estão escrevendo e pensando, meus vizinhos, né, a gente viu o pitching de roteiristas e diretores colombianos, chilenos, peruanos, que eu achei, assim, já falei disso algumas vezes, que eu realmente fiquei muito, muito impressionada, mas também num sentido mais prático de olhar para esse mundo do cinema e esse mercado audiovisual de um jeito mais prático, objetivo, entender como se faz um pitching, como você vai ali na frente de muitos produtores e apresenta a sua história em 5 minutos, e depois o que você faz na festa ou no coquetel depois, sabe, assim, como que você aborda isso, tudo é super importante, e também faz parte da nossa profissão. Então, o Ventana é isso, né, é uma mistura dessa riqueza de criatividade, que é essa troca com gente de vários lugares e com várias línguas diferentes, com esse aprendizado de, falando como roteirista, né, existe todo esse mercado aqui fora, o que você vai fazer com isso, como é que você vai apresentar a sua história?
Então, é isso. Essa é a minha percepção. Olha, eu concordo com a Queca. A importância ela é fundamental de ir, essa coisa que a gente chama de networking, né? É que assim, o que mais sempre me incomodou e assim, é uma sensação que eu sempre tive é que nós nos encontramos assim, diretores, roteiristas, fotógrafos e tudo mais, meio que em ambientes de competição, muitas vezes, né? Então, o festival é um lugar que tem troféus e, e muitas vezes a gente não tem um frescor de ver um filme, como é uma amostra, por exemplo. Vai numa amostra que não tem nenhum tipo de prêmio, que você senta lá, assiste os filmes, debate os filmes e tudo mais. Às vezes é um pouco, dá uma sensação mais saudável de troca, né? Agora, quando a gente vai para um ambiente onde há essa troca, como houve no Histórias que Viajam, se unirem, pô, abrir um dos quartos, sentar, conversar, fazer o pitching juntos, opinar, e no pitching torcer uns pelos outros, eu acho que é uma coisa que eu acho que com certeza fica, sabe? As pessoas vão voltar a se falar, vão querer ver os filmes quando estiverem prontos, ou até, pô, vou convidar você para ver um corte. Então, acho que essa troca é o que fortalece muito o dia a dia, né, de nós que estamos ali, a Queca direto no computador, Matheus como roteirista também, Roberta como o produtor, o consultor, o roteirista, enfim, é muito computador, enche o saco, sabe? Por exemplo, eu sempre tenho dito assim nas pré-produções, cara, se a reunião não for online, eu prefiro. Ah, mas vai demorar para chegar, mas cara, esse tempo no trânsito para mim é bom. Aí eu vou ouvindo alguma coisa, vou lendo alguma coisa, vou pensando em alguma coisa. Não fica tudo muito pontual, sabe? E aí tem o tempo do café, conversa, sabe? É um pouco isso, assim. Mas eu acho que Histórias que Viajam e essa relação com Ventana Sur é incrível, assim, né? Tem que vir para ficar mesmo, assim. Histórias que Viajam é uma grande família, né? Então, assim, uma vez Histórias que Viajam, para sempre Histórias que Viajam. Tem jeito não, vocês não se livram da gente, não. E nem queremos. Falo por mim, falo pela Queca, falo pelo Pedro Paulo, pelo Diogo, pelo Giacomo, que também, depois eu conversei um pouco com ele, que participou da primeira edição, o Gabriel, e ele, não, vai ser incrível, não sei o quê, putz, foi demais, o projeto dele também, então, ainda bem que a gente foi adotados por vocês. Essa família aí não para de crescer, isso é muito bom, a gente fica feliz. Mas infelizmente agora estamos chegando no fim do episódio. Eu queria agradecer a presença de vocês dois aqui, disponibilidade da Queca e do Pedro para falar do projeto e contar um pouco dessas experiências que eles tiveram. Se você quer saber mais sobre Histórias que Viajam, você pode encontrar tanto as sinopses e os projetos lá no nosso site, o historiasqueviajam.arte.br, e a gente também tem o Instagram, que é o @historiasqueviajam. Então, nesses dois canais, você vai ter ali as informações do que está acontecendo com o programa como um todo. A gente espera anunciar novidades para esse ano, vamos trabalhar bastante para isso. E você também vai encontrar os projetos que já passaram pelo programa. Então, se você é produtor, diretor, co-roteirista do Brasil, da América Latina, o Histórias que Viajam é um ponto de visita obrigatório para você. Então, deixando aqui um abraço para todo mundo e eu vejo vocês nos nossos próximos episódios. Até mais!